A Igreja Católica estava vendendo indulgências, ou seja, estava vendendo perdão. Então, se você tinha cometido um pecado pequeno, você ia lá, se confessava, o padre te pedia uma grana pequena. Se você tivesse feito um pecado grande, o padre ia lá e pedia uma grana grande, porque eles queriam construir a Basílica de São Pedro, aquela que a gente tinha acabado de falar sobre os afrescos. Então, a Basílica de São Pedro está aqui, ó. Então, o Martinho Lutero estava chateado com esse e alguns outros assuntos. Por exemplo, estão fazendo comércio na casa do meu pai, estão substituindo o filho, estão substituindo o pai pelo filho, ou seja, estão deixando Deus de lado e estão vendendo muitos santos, né? Então, por exemplo, eu estou com dor na mão, dor na mão, compra o São Simão, dor no pé, compra o São José, e assim vai, né? Então, assim, eles vendiam santos. E o Martinho Lutero falava assim, para de vender coisas, né? E aí o Martinho escreveu várias coisas que ele estava insatisfeito, e isso deu origem a 95 teses que ele pregou, as suas teses numa igreja, né? Quando que foi isso? O Brasil tinha 17 anos, foi em 31 de outubro de 1517. E essa é a data considerada o início da Reforma Protestante, onde o Martinho Lutero, que é esse bonito cidadão aqui, foi lá e fez o seu protesto, né? Então a gente tem lá Reforma Protestante, a Igreja Protestante, pelo fato do Martinho Lutero ter protestado, né? E outras pessoas também despontaram como grandes reformadores da igreja católica, né? da igreja, e acabaram criando outras religiões, por exemplo, esse bonito rapaz aqui, chamado João Calvino. Ele dizia o seguinte, que o homem já nasce predestinado a ir para o céu ou ir para o inferno. O que ele tem que fazer é trabalhar com afinco, porque o trabalho agrada a Deus. E uma das formas de Deus mostrar que gosta dele, vamos dizer assim, é justamente isso, dele ter sucesso economicamente. Então, essa ideia econômica agradou, né? Agradou a nobreza, que passou a ter essa religião, né? Então, o calvinismo se espalhou, porque imagina só você ter lá um defensor dizendo que você vai para o céu se você trabalhar, se você produzir. Então Deus está contente porque você é rico, né? Então, assim, a nobreza se amarrou no João Calvino. E tem também o anglicanismo. O anglicanismo foi esse rei aqui que eu acho mais interessante de todos, que foi o Henrique VIII. Ele foi o pai da Elizabeth, que foi a primeira rainha Elizabeth da Inglaterra. Eles eram da dinastia Tudors. E o Henrique VIII, ele queria um filho homem para sucedê-lo. E ele propôs ao Papa da época, disse o seguinte: Papa, eu preciso de um sucessor, e a minha esposa só me dá filhas. Então, por favor, Papa, me concede aí que eu case de novo. Só que o Papa era primo da esposa do rei Henrique VIII. E você acha que o Papa ia falar assim pro rei: olha, rei, não, tudo bem, eu vou deixar minha prima se divorciar de você? Imagina só, ele ia perder os interesses lá, ele ia perder a influência na ilha, lá na Inglaterra. Então o que o Papa falou? Não, você não vai divorciar, porque que Deus casou, o homem não separe, aquelas coisas todas. E aí o Papa também deve ter pensado assim: imagina aquela mulher divorciada no jantar de Natal de final de ano, imagina o climão que vai ser, sai fora, não vai descasar não. Então o Papa não descasou o rei Henrique VIII. Sabe o que o Henrique VIII fez? Henrique VIII foi lá,
criou a sua própria religião, botou a Igreja Católica para fora, distribuiu os bens imóveis da Igreja Católica para os seus amigos nobres, né? E hoje a rainha da Inglaterra, ela é papisa da sua própria religião lá, que é a Igreja Anglicana, certo, meu povo? Então, o que eu queria falar para vocês? Lembrei. A Igreja Católica, isso tudo foi em 1534, né? Aí já a Igreja Católica fez algumas atitudes, tomou algumas atitudes para não perder tantos fiéis. Ó, o ventão voltou, hein? Ó o vento. A Igreja Católica tomou algumas atitudes. Uma delas foi o Concílio de Trento. Ele reafirmou alguns dogmas, por exemplo, a virgindade da Maria, que era a mãe de Jesus. Outra coisa, ele criou lá a Ordem dos Capuchinhos, que eram pessoas que viviam na pobreza, faziam votos de pobreza. Outra coisa, 1540, o Inácio de Loyola fez a tal da Companhia de Jesus.